40 dias em oração. 37º dia, 2 de abril de 2020. Quinta-feira de adoração. Quinta-feira da quaresma. Quinta-feira, a quinta-feira do amor. E chegamos, meus irmãos, depois de havermos refletido sobre o Domingo de Ramos, que acontecerá no próximo domingo, de havermos refletido sobre a segunda, terça e quarta-feiras, após o Domingo de Ramos, que será também semana que vem, mas já fizemos a reflexão ontem. Isso porque a nossa caminhada de 40 dias quaresmais terminará domingo agora, dia 5. Então nós já vamos fazer essas reflexões do que acontecerá durante toda a Semana Santa até domingo agora, que será Domingo de Ramos. Mas nós já refletimos sobre Domingo de Ramos antes de ontem. Bom, a quinta-feira maior, a quinta-feira santa, que será na próxima semana, marca o início do Tríduo Pascal, onde acontece a instituição da Eucaristia, o lava-pés, que é a doação da humildade, e o legado do mandamento maior, que é o mandamento do amor. Primeiramente, estava Jesus com seus 12 discípulos. Lembremos-nos ontem, quarta-feira, falávamos sobre isso. E Jesus pediu aos seus discípulos que fossem a Jerusalém, onde, aliás, já estavam. Apenas, quem sabe, eles estivessem num bairro mais distante, nos arredores de Jerusalém, mas em Jerusalém. E ele pediu aos seus discípulos que fossem a Jerusalém e procurassem um certo homem. E dissessem a esse homem: olha, o mestre manda dizer-lhe, o meu tempo está próximo e eu vou celebrar a Páscoa em tua casa com meus discípulos. Mateus 26, 18. Pois bem, estavam já à mesa na quinta-feira, naquela casa daquele homem para quem Jesus havia mandado o recado. Já estavam prestes a viver aquela ceia, a Páscoa. Já era tardinha. Estavam à mesa Jesus e os seus 12 discípulos. Jesus começou dizendo-lhes: tenho desejado ardentemente, ansiosamente, essa palavra eu estou criando, mas ardentemente, disse Jesus, comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Lucas 22, 15. Sofrer, no dizer de Jesus, era, com certeza, padecer toda a sua paixão, que era a sua prisão, que ainda aconteceria nessa noite de quinta-feira, padecer humilhação, chicotadas, cusparadas, ignomínia, a caminhada degradante até o Calvário e a culminância com a crucifixão e morte na cruz. Porque sofrer, embora com a altivez de um Deus, Jesus sofria sempre. Sofria por ver a constante vida de pecado na qual a humanidade vivia, mergulhada. E as coisas como estão hoje? Hoje, o pecado continua sendo uma escolha muito constante dos nossos corações. E Jesus, à mesa com seus 12 discípulos, começa o ritual do amor. Uma vida sendo entregue até as últimas consequências, por amor. Jesus pegou em suas mãos o pão, deu graças ao Pai. Dar graças ao Pai, meus irmãos,
sempre abençoa o nosso pão, sempre abençoa o nosso agir, sempre abençoa a nossa vida. Jesus, com o pão em suas mãos, partiu-o, deu-lhe a cada um dos seus discípulos, dizendo: tomai, comei todos vós. Isto é o meu corpo, não mais um mero pão, é o meu corpo entregue por vós. Depois, pegou também em suas mãos o cálice com o vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, isto é o meu sangue, é o meu sangue que será derramado por todos vós para a remissão dos pecados. E Jesus concluiu este momento mostrando que para sempre, 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 se fizesse, se repetisse esse gesto dizendo: fazei isto em memória de mim. Eu estarei presente todas as vezes que partirem o pão, que entregarem o cálice e o repartirem entre os convivas, dando graças a Deus. Ou seja, todas as vezes em que hoje e sempre o sacerdote, o padre, o presbítero, novamente consagrar o pão e o vinho in persona Christi, não é mais o sacerdote, é o sacerdote em persona Christi, na pessoa de Cristo. O próprio Jesus é quem ali está, seu corpo e seu sangue. E aí, diante de tamanha entrega, de tão grande doação, Jesus, nesse momento da ceia, levanta-se da mesa, cinge-se com uma toalha, passa ao redor da sua cintura e enche uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, num gesto da mais extrema humildade e doação. E ele os enxugava com aquela toalha que trazia em volta da sua cintura. Pedro tentou impedir que Jesus lhe lavasse os pés. Jesus lhe disse: Pedro, o que faço? Não compreendes agora, mas em breve o compreenderás. João 13:7. Mãe, pai, jovem, irmãos, essa situação que você está vivendo agora, esse nosso isolamento social, algumas pessoas já ficando angustiadas por estarem em casa, não compreendes agora, mas em breve o compreenderás. Aquela demissão, aquela morte, aquela separação, aquela dor, aquela mudança repentina, não o compreendes agora, mas em breve o compreenderás. Ademais, continua Jesus dizendo a Pedro: além do mais, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. João 13:8. Não ter parte com Jesus, não fazer parte do grupo dos amados de Jesus, não ser daqueles que caminham na sequela Christi. Deus, livrai-nos, 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 ó Deus. Aí, alopra Pedro: Senhor, pois então, olha, dá banho inteiro. É o exagero daqueles que ainda precisam crescer um pouco. E Jesus continuou, depois de dizer a Pedro que ele não compreendia agora aquele gesto do lavar os pés,
depois de dizer a Pedro que ele não compreendia agora, mas ele precisava fazer parte do grupo de Jesus, e só se ele lhe permitisse lavar-lhe os pés. E Jesus continuou: vós, dizia aos 12, com uma ressalva, vós estáis puros. Nem todos, porém, disse Jesus. Capítulo 13, versículo 10b do Evangelho de São João. Jesus se referia, claro, a Judas Iscariotes, que o haveria de trair. Aliás, já o havia traído, já o havia vendido por 30 moedas de prata. E Jesus, após o lava-pés, ato de extrema humildade, volta para a mesa da ceia, a última ceia, a decisiva ceia, a ceia do amor. E olha para cada um dos seus discípulos, olha nos olhos. Quando nós encaramos, no bom sentido da expressão, quando nós fitamos, olhamos amorosamente como Jesus com certeza olhou para os seus discípulos, nós estamos colocando a nossa alma nesse olhar. E Jesus olha para cada um dos seus discípulos e lhes interroga: sabeis, tendes noção, compreendes o que eu vos fiz agora, lavando-vos os pés? E aí vem a palavra, eu já citei muitas expressões, mas agora é um texto um pouquinho maior, João 13, do 12 ao 17. Repetindo, Jesus disse aos discípulos, aos 12, sabeis o que eu vos fiz, lavando-vos os pés? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo. Não vos faltou o exemplo. Eu não só vos disse, dei-vos o exemplo, lavando-vos os pés, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes. Se compreenderdes estas coisas todas que eu vos fiz e que eu vos disse, sereis felizes, sob condição, é claro, de as praticardes. Sereis felizes se praticardes estas coisas que ouvistes e vistes o Mestre fazendo. Isso é palavra de salvação. Isso é palavra para nos levantar do marasmo, da morte, do desânimo, da preguiça, da indiferença, da má vontade, do egoísmo. E logo em seguida, depois de Jesus falar nessa citação de João 13, 12b a 17, logo em seguida, nessa tardinha, quase noite já da quinta-feira, ainda com os discípulos à mesa, Jesus se agita no seu espírito. Diz a palavra que ele fica perturbado no seu espírito, triste, perplexo, e declara abertamente: é hora de eu falar o meu sentimento, a minha dor a vocês, meus discípulos. Em verdade vos digo,
um de vós há de me trair. João 13, 21. Um de vós há de me trair. Eu tenho traído Jesus. Nós estamos quase terminando a nossa caminhada quaresmal de conversão penitencial. Ajudou-nos alguma coisa? Tocou a nossa alma? Mudou algum agir, algum falar, algum pensar? Mudou o nosso viver? Um de vós há de me trair. Trair Jesus é trair a esposa, é trair os filhos, é trair a sua convicção moral, intelectual, profissional, é entregá-lo à morte. Trair Jesus é não andar nos seus caminhos, é dizer uma coisa e fazer outra, é comungar, é buscar a Santa Eucaristia, recebê-la sacramentalmente. Atualmente nós estamos no isolamento social e por isso participamos da missa, lembrando que participar da Santa Missa não é ficar, vai na cozinha, vai na sala, vai na varanda, é sentar-se diante da TV, do computador, de qual meio de comunicação, através do qual você estiver participando. Senta, senta, levanta, levanta, ajoelha, ajoelha, adora, adora. E no momento da comunhão sacramental, nós de casa, com toda unção e devoção e confiança inabaláveis em Deus, fazemos a nossa comunhão espiritual. Senhor, eu te desejo, eu te recebo, toca meu coração, alimenta a minha vida, sustenta os meus passos, toma conta do meu viver. Eu sou teu, eu sou tua, Jesus. Leva-me para o céu junto contigo. E os discípulos, ao ouvirem de Jesus essa confissão, ficaram desconcertados, aflitos, e começaram a se entreolhar. Um de vós há de me trair, disse Jesus. E Jesus revelou ser Judas Iscariotes, embora os discípulos não tenham entendido de imediato as palavras de Jesus. Mas Jesus revelou ser Judas Iscariotes, através do pão molhado no molho, aquele que o deveria trair. E naquele momento, Judas deixou de ser discípulo de Jesus e foi se preparar para emboscá-lo lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, mais tarde. O que nós sabemos pela história, pelos historiadores, é que essa ceia de Jesus com seus discípulos começou mais ou menos umas 5 horas da tarde e foi até lá pelas 11. O encontro maravilhoso. Lava-pés, instituição da Eucaristia, ainda tem mais um terceiro momento antes de Jesus se despedir dos seus discípulos. Mas naquele momento, Judas deixou de ser por opção, por escolha. A vida é feita de escolhas. E ele escolheu vender Jesus por 30 moedas. Foi na ignorância, sim, mas uma ignorância culposa. Aliás, sobre ignorância culposa, nós já refletimos num dos nossos vídeos. O nosso vídeo com esse texto se chama exatamente ignorância culposa. É quando eu não sei, mas eu não busco saber. E aí eu incorro em erro. E às vezes, um erro funesto. Agora, eram 11 discípulos. E Jesus lhes disse, naquele momento, o mandamento do amor. O mandamento do amor está aqui em João 13, 34 e 35. Foi a culminância daquela tarde e noite tão abençoada, tão intensamente vivida por Jesus e seus 12 e ao final 11 discípulos. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis
amar-vos uns aos outros, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Irmãos, essa foi a dinâmica de Jesus nessa quinta-feira, a quinta-feira maior, primeiro dia do tríduo pascal, a quinta-feira do amor. Peçamos a Virgem Maria, Mãe do Cordeiro de Deus, que nos dê a alegria e o gosto, o sabor de nos aprofundarmos sempre e mais das verdades que nos ensinam, nos esclarecem, nos confirmam e nos conduzem à vida eterna. Foi bom estar com vocês hoje. Divulguem esses vídeos. Divulguem. Alguém vai se sentir tão consolado e fortalecido para continuar a caminhada. Divulguem. Dê o seu like. Inscrevam-se no canal de Leia e Sônia. Se você não tem, desculpem, por favor. Se você não tem essa habilidade, eu não a tinha. Faz muito pouco tempo que eu me atrevi e algumas pessoas tiveram a gentileza e caridade de me ensinar. Porque evangelizar é preciso, é urgente. E os meios de comunicação sociais são um grande instrumento de evangelização e salvação. Inscrevam-se no canal de Leia e Sônia. Compartilhem esse vídeo. Compartilhem. E recebam um abraço mais do que cheio de amor de Leia e Sônia.